Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, a mais um Evangelho no Lar, essa iniciativa do nosso Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes. E para a gente dar início ao nosso Evangelho do dia de hoje, vocês podem separar a sua água ou a sua garrafinha para que seja fluidificada pela espiritualidade que nos assiste, que nos acompanha sempre nos trabalhos aqui do Evangelho. E para darmos início, eu vou ler aqui uma mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes, que nos diz que dá para ser feliz. Há sempre uma brecha, um meio, um espaço por onde deixar a felicidade entrar. Adote pensamentos que façam luz dentro de você e tragam-lhe um perfeito bem-estar. Veja em tudo um ensinamento, uma ajuda. Controle impulsos violentos ou maldosos. Olhe-se com apreço. Agradeça sempre. Esse é um trabalho que você pode realizar sem dar chances ao desânimo e às negatividades. Reserve um cantinho para a felicidade dentro de você. Deus quer que você seja feliz por força própria. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, nos conectarmos com a espiritualidade superior, pedir que nos assista, nos esclareça, nos intua com a palavra do Evangelho. Vamos aproveitar para agradecer todas as bênçãos derramadas na nossa vida, nessa nossa existência, inclusive aquelas que nós vemos como problemas, como dores, como sofrimento. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reencarnados. Agradecer pela oportunidade, Senhor, da nossa saúde, do teto que nos abriga, do alimento à nossa mesa, enquanto sabemos que tantos irmãos carecem de tudo isso. Te pedimos, Senhor, olhai por aqueles menos favorecidos, por aqueles irmãos que agora padecem leitos de hospitais, por aqueles que desencarnaram, pelos seus familiares, que a espiritualidade possa acolher, abraçá-los, encaminhá-los, Senhor, nessa nova jornada, seja no plano espiritual, seja aqui no plano material. Obrigada, Senhor, por cada oportunidade de colocarmos em prática os seus ensinamentos. Fortalece em nós a nossa fé, a caridade, o nosso amor ao próximo, que possamos ter mais empatia, Senhor, uns com os outros, que possamos auxiliar o nosso planeta nesse momento de transformação para um novo mundo de regeneração. Abençoa, Senhor, esse nosso Evangelho, abençoa os nossos lares, os nossos familiares. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. E hoje nós vamos... O tema que eu trouxe do Evangelho, para que a gente possa esclarecer, compreender e fazer a leitura, é sobre o capítulo 1, o item 9, que fala sobre a nova era. E aqui nesse item, um espírito israelita, Mulhouse, em 1861, ele nos traz os seguintes esclarecimentos. Ele começa o Evangelho assim: Deus é único, e Moisés, o espírito que Deus enviou em missão, para o fazer conhecer não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. Se a gente pegar aqui e a gente for destrinchar, quem seriam, Quem são esses pagãos que o Evangelho nos traz aqui? A gente pode dizer que seriam aqueles seguidores do politeísmo, aquele povo que acreditava em vários deuses, que negavam o monoteísmo, a existência de um único Deus, das Sagradas Escrituras. Esses povos pagãos, como eles nos dizem, eles costumavam crer em mais de um Deus, que a gente sabia
que era comum naquela época e que Moisés veio justamente transformar e mudar isso, né? Veio justamente cultivar a ideia da existência de um único Deus. E os hebreus, né, como ele nos diz aqui, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu, eles já nasciam escravos naquela época. Os hebreus, eles eram escravos dos egípcios, que eram justamente os povos pagãos. Por quê? Os egípcios, eles tinham vários deuses, a crença em vários deuses, como Amon-Ra, Ísis, Anubis, Osíris. Todos esses eram exemplos de deuses que eram cultuados justamente pelos egípcios. E o espírito israelita ele ainda disse assim, que o povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação, por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e a fazer cair o véu que escondia a divindade dos homens. E aí a gente poderia se perguntar, né? Ele diz que aqui o povo hebreu foi justamente o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés. Mas por que então Moisés? O que é que Moisés tinha de especial? Moisés, ele era hebreu, nasceu por volta de 1300 a.C., lá no Egito, quando o rei Herodes decretou justamente que todo menino hebreu que nascesse, ele deveria ser morto. E aí o que é que aconteceu? Como a mãe de Moisés fez justamente o quê? Escondeu Moisés para que ele não fosse morto num cestinho, acho que vocês já ouviram falar dessa história, e colocou o cestinho lá no rio Nilo, achando ela assim que ia salvar a vida de Moisés, né? Entregando a vida nas mãos de Deus. E aí o que é que aconteceu? A princesa Íris, que era filha de Herodes, foi ela quem achou o cestinho onde estava Moisés. E aí disse que ia criar então Moisés como se fosse seu filho legítimo, e ia chamar ele também de Moisés. E foi isso que aconteceu. Mas por que que justamente os povos hebreus? Por que não um outro povo? Porque os hebreus, o próprio Evangelho nos diz que eram povos semi-selvagens que tinham uma inteligência notável do ponto de vista da matéria, das artes, da ciência. Então, eles tinham uma intelectualidade, mas ainda eram muito atrasados no quesito moralidade. A gente sabe que o intelecto e a moral são as duas asas do progresso, mas que nem sempre elas caminham lado a lado. E aí ele nos diz aqui que esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem o quê? Sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Então, a moral que veio, né, que foi ensinada por Moisés, que foi revelada justamente pelos 10 mandamentos, como nos traz aqui o Evangelho, ela estava apropriada e condicionada ao grau de adiantamento que se encontravam aqueles povos ali, povos que foram chamados justamente à regeneração, para dar início a esse processo. E os hebreus, como ele nos diz, não tinham compreendido que se pode adorar a Deus de um outro modo que não seja como ele diz aqui, através do holocaustos, que seriam os assassinatos em massa, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Eles eram avançados na parte intelectual, mas eles eram atrasados na parte da moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião que fosse inteiramente espiritual. Então, era preciso, era necessário que isso fosse passo a passo, que foi justamente. A gente sabe que a espiritualidade ela não faz nada ao acaso e que com certeza isso tudo já estava programado e planejado para que fosse acontecendo. E aí no primeiro mandamento da lei divina, né, a primeira revelação, como a gente viu, que foi através de Moisés, a gente tem que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão.
Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Povos chamados à regeneração. Então, a moral evangélica cristã, que foi iniciada em seguida pelo Cristo, ela tem como finalidade renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los cristãos, né? Fazer florescer, né, em todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo, criar entre todos os homens essa solidariedade comum, né? Uma moral, enfim, que ela deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores àqueles que habitam hoje, que aí seria justamente a lei do progresso. Então, o Cristo, ele foi o iniciador, como o Evangelho nos traz, da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que é o que vai auxiliar a renovar o mundo. A gente sabe que o planeta está passando por um processo para se transformar de mundo de provas e expiações, onde a dor prevalece, onde o mal prevalece, para um mundo de regeneração. E aí a gente pode se perguntar, como ele diz aqui, continuando, o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer elevar a humanidade. Mas por que o Espiritismo? O que é que tem tão de especial no Espiritismo que vai auxiliar nessa regeneração? E aí o Evangelho nos diz que são chegados os tempos em que as ideias morais elas devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Nós sabemos que somos todos perfectíveis, né? Iremos todos alcançar a perfeição, não importa em que posição estamos hoje, né? Não importa o nosso adiantamento moral hoje, nós todos iremos alcançar os reinos sublimes, os mundos mais felizes. É isso que Deus planejou para todos nós. E aí, essas ideias morais, elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram. Nós temos o livre-arbítrio, né? Todos nós temos, não existe um espírito que não tenha esse livre-arbítrio, e a partir do momento que nós vamos adquirindo, né, mais moralidade, mais conhecimento, que o Espiritismo, inclusive, veio nos trazer muito, né, tudo, e se nós levarmos o Evangelho para a nossa vida diária, se nós realmente vivermos, né, vivenciarmos o Evangelho, isso já será um grande caminho para nós. Então, esse caminho, ele se fará, a gente sabe, com lutas. Não vai ser fácil, não é fácil, mas a gente sabe da existência de Deus, sabe que Deus não nos abandona, que Ele vai estar ali ao nosso lado. E se nós soubermos utilizar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível, a gente consegue também evitar, né, um pouco desse sofrimento. Sabemos que muito do que nos acontece é justamente resultado das nossas ações, né? Então, esse caminho de lutas vai ser necessário, né, para que a gente possa atingir a maturidade, né? Porque a gente sabe que nem sempre nós valorizamos tudo aquilo que nos vem fácil, mas poderíamos, né, auxiliarmos a nós mesmos, auxiliarmos aos que nos rodeiam, que nos cercam, se a gente seguisse, como eu falei, tudo que está no Evangelho, tudo que a doutrina nos traz. Se a gente parasse e levasse o seguinte, eu gostaria que isso, nos colocarmos no lugar do outro, gostaria de que isso fosse comigo, o que é que o Cristo, que foi o Espírito mais perfeito que já passou aqui pelo planeta, o que é que ele faria nessa situação? Né? E a gente levar como referência. E aí, o espírito israelita, ele nos diz que são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro, como eu falei, que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento, ou seja, elas são necessárias a fim de atraírem a atenção das massas.
nada que é simples, nada que é fácil atrai a atenção, né? Então, por isso que ele nos diz: e uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. E aí ele resume dizendo, como a gente viu as 3 revelações, foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus ele continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, o Espiritismo ele veio, se a gente observar, Moisés veio de acordo com o adiantamento, com as leis que eram necessárias para os povos daquela época. Cristo veio dar o seu exemplo, na medida do possível, ele utilizou-se muito de parábolas para que exemplificasse. Ele não rebatia, ele apenas utilizava justamente o quê? A si mesmo como exemplo, para o que nós devemos seguir. E vem o Espiritismo para finalizar, para nos esclarecer acerca de outros assuntos que não seriam possíveis lá naquela época. Né? Não tínhamos ainda essa maturidade. Então, foi isso que o espírito Mulhouse, em 1861, veio nos falar, nos esclarecer acerca da nova era. Sabemos que estamos passando por esse momento de transformação, que possamos exercitar a nossa fé, que possamos acreditar que tudo está como tem que ser, que estamos nos transformando, que não existe alcançarmos essa maturidade sem passarmos também por um pouco de sofrimento, para que possamos valorizar e que a gente possa exercitar tudo que o Evangelho nos traz na nossa vida diária. Então, essa foi a reflexão que eu trouxe para a gente sobre o Evangelho. E para a gente finalizar, eu vou ler aqui uma oração do Espírito Emmanuel, que se chama Oração Nossa. E Emmanuel nos diz: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Muito obrigada, meus irmãos. Muita paz para todos.